Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre como vencer o medo das críticas. Quem nunca passou por isso, gente? Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por um momento em que a gente fica paralisado com medo daquilo que as pessoas vão falar sobre nós. Sejam muito bem-vindos! Bom dia! Hoje nós temos uma convidada super especial para nossa live. É uma baianinha. Ei, Sônia, você tá sumida? É uma baianinha abençoada que vai estar com a gente hoje. Nós vamos falar sobre como perder o medo das críticas, como vencer isso, né? Como eu lido com isso na minha mente para que eu não possa ficar paralisado. Então, vou pedir para quem tá aqui já fazer os convites, chamar o pessoal para ir entrando. Clica nesse balãozinho que tem aqui embaixo, gente, e envia aí, vamos transbordar, porque nós precisamos ser cheios, abençoados. Ei, a minha convidada chegou aqui. Já vou convidá-la para a gente começar. Te enviei o convite aí, Fabiana. Olha se apareceu. Bom Ei, dia! bom dia! Organizar essa câmera aqui. Bom dia, vindo da Bahia. Bom dia, Iane. Bom dia, meu amor. Prazer estar aqui com você. Prazer. Gratidão pelo convite. Ai, que bênção. Eu que agradeço por você ter aceitado estar aqui com a gente. Obrigada. Tô achando que a imagem não tá ou não? Oi? Tá escura a imagem para vocês? Tá só um pouquinho. Tô achando bem escura. Deixa eu mexer aqui um pinguinho enquanto o pessoal vai entrando aí para eu tentar ver Hoje se melhora. a gente vai vencer o medo das críticas. Deixa eu só fixar aqui esse título. Tô mexendo no meu... Acho que deu uma melhoradinha, não foi? Melhorou. Ai. Sejam bem-vindos todos vocês. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Vou deixar ela se apresentar aí para vocês. Vamos lá, Fabiana, gente. direto de Porto Seguro. Você é de Porto mesmo, Fabiana? Moro em Porto. Ai, Não sou nascida em Porto, mas moro aqui já há um bom tempo. E já me considero mesmo porto-segurense, né? Já me considero. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a Iane por esse convite, viu, Iane? Muito obrigada. Obrigada por esse convite. Obrigada por essa oportunidade. Te agradeço também pela paciência, né? Que a gente tentou comunicar outras vezes. E eu, com tanta coisa, acabei não correspondendo de imediato como deveria. Peço até desculpa. E agradeço por esse momento. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu tenho pedido ao Senhor sempre assim: me traga seus filhos, né? Me traga seus filhos, me traga pessoas novas. Eu quero conhecer pessoas novas, viver coisas novas, né? E eu creio que essa é uma oportunidade, né? Nós estamos aqui, na verdade, gente, nos conhecendo ao vivo, né? Isso Nós não mesmo. conversamos antes, nada foi programado. E as coisas de Deus são assim também, né? O inesperado, o especial, é aquilo que a gente nem sabe que vai acontecer. Mas eu já entreguei esse nosso momento aqui, Anne, ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir, sabe? Amém, Cada amém. passo, é ele que vai agir. Bom dia, Bi. É ele que vai agir, é ele que vai aqui comandar. E aí, quando a gente entrega, tudo dá certo, né? Tudo corre mesmo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, eu creio que o nosso momento aqui vai ser bom, vai ser prazeroso e que não fique aqui, né? Que nós possamos ter outros contatos, que verdadeiramente o Senhor possa nos dar a oportunidade aí também de conhecer pessoalmente, tá bom? E gratidão, gente. Gratidão a todo mundo que está entrando aí, gente. Obrigada. Vamos orar, então, para a gente começar? Sim, por favor. Senhor, muito obrigada, Pai, por esta manhã. Muito obrigada por começarmos o dia conectados com a Tua presença. Porque não há nada melhor do que a Tua presença, Pai. Deus, obrigado por trazer a Fabiana aqui.
Que o Senhor nos use hoje, Pai, e coloque na nossa mente, na nossa boca, aquilo que o Senhor quer falar aos seus filhos, Pai. Que ao mesmo tempo que nós possamos ministrar, que nós venhamos ser ministradas, Deus. E que nós venhamos ser trabalhadas, Pai, para que a gente possa cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e entregamos esse momento ao Senhor. Amém. Amém, amém, gente, amém. Gratidão a todo mundo que está entrando aí, o pessoal lá do YouTube também. Obrigada por estarem aqui com a gente, né? E que possamos juntos, como Iane pediu aí na oração, que possamos ser todos ministrados aqui nesse momento. Amém. Amém. Vou pedir ao pessoal que está aqui para clicar aí no balãozinho e enviar. Vamos transbordar, né, gente? Nós somos abençoados quando nós abençoamos e a gente precisa aprender a transbordar. Existem pessoas que precisam ouvir esse conteúdo de hoje. Não porque nós que estamos falando, mas porque nós já entregamos esse momento ao Senhor e Ele vai ministrar hoje. Então, vamos transbordar, enviar aí, envia para 5 pessoas que você conhece, para que ela também possa ser abençoada por esse momento. A maioria de nós, né, todos nós temos muito medo de ser criticado, muito medo de ser julgado. E eu me lembro, sabe, Fabiana, quando eu comecei aqui nas redes sociais, já tem um tempo já que eu tô aqui, e quando eu comecei aqui, eu tinha muita vergonha, muito medo, mas eu decidi que eu precisava fazer isso. E quando eu comecei a fazer, eu demorei muito tempo para ser eu mesma aqui. Por quê? Porque a gente fica travado, com medo de falar, e aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente fala não ser bem aceito. Então, uma questão, olha só, eu sempre fui cristã, mas no meio cristão existe muito julgamento, né? As pessoas esperam uma perfeição. Então, eu sempre falava assim, eu não vou falar para esse público, eu não quero falar para esse público porque eles vão ficar me cobrando, vão me julgar, vão querer uma perfeição que eu não tenho. Então, eu não quero falar para esse público. Então, assim, por muito tempo, eu não falava tanto sobre Deus como eu falo hoje, porque eu tinha medo. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Ah, essa menina nem é pastora e tá aí falando, né? Quem ela acha que é, né, para falar de Deus? Então, assim, eu tinha muito medo do que as pessoas iam falar de mim. E por muito tempo eu não fui autêntica, né? Eu ficava aqui, mas eu tava com medo, eu não falava tudo que eu pensava. E hoje, né, a Fabiana tá aqui também para contribuir com esse conteúdo. Como que é isso para você, Fabiana? Eu acho, não, eu tenho certeza que eu vou pegar aqui para você ver. Que o Espírito Santo já ministrou aí um bocado de coisa que eu ia falar através de você. Na verdade, eu até peguei um livro aqui para você ver, né? Eu acho que esse aqui é algo que nós precisamos viver, essa coragem, né? De ser imperfeitos. Então, quando a gente vai... Eu hoje tenho uma visão, Iane e todos que estão aqui acompanhando, uma visão muito aberta, assim, com relação à crítica, né? Muito. Eu vejo a crítica como sempre uma oportunidade de autorreflexão, sabe? Quando a gente recebe uma crítica, é uma oportunidade da gente refletir, né? Ela nem sempre ela é negativa, por mais que ela venha com uma voz negativa, mas ela é uma oportunidade que nós temos da gente entrar, assim, dentro da gente, sabe? Da gente olhar assim e falar assim, caramba, por que que isso mexe comigo? Por que que isso me afeta, né? Ontem eu estava até estudando um material aqui que fala sobre feridas emocionais. E quando a gente tem muito medo, né? Ou quando uma crítica... Eu conheço pessoas que faziam um trabalho bacana
e que já me confessaram, né, assim, num bate-papo de falar assim, Fabiana, por conta de uma palavra que eu recebi relacionada à crítica, eu parei. Porque a palavra tem poder, né? Então foi tão forte. Eu falei assim, e ali era a sua oportunidade de refletir, não de parar, né? Porque se alguém falar algo, veja bem, gente, veja bem, se alguém falar algo para você relacionado à crítica, você recebe uma crítica, e aquela crítica te paralisa, há uma parte dentro de você que concorda com essa crítica. A gente pode achar Isso que é não, forte, gente. mas há Olha uma só parte essa dentro de frase. você que concorda, há uma crença, há algo dentro de você que concorda com aquilo, por isso aquilo tem tanto poder de te afetar. Se uma pessoa hoje me dá uma crítica, que ela, por exemplo, fala assim, vou te dar um exemplo aqui, Yane. Uma pessoa fala assim, olha, por que essa menina tá aí no Instagram, fazendo essa live? Que experiência essa tem? Isso hoje não vai me afetar, hoje, porque eu já venho de uma caminhada aí, de muita live, Sim. muita live, muita live, muita live. Mas se realmente eu sou nova e eu concordo com aquela palavra, aquilo tem o poder de me afetar e até de me paralisar, né? Então, a crítica, ela sempre é uma oportunidade, gente, para refletir. E eu falo que o medo da crítica, na verdade, Anne, eu vim sentir isso agora, né? Agora eu vim entender isso. A gente não vai de verdade perder, né? A gente só vai vencer. Ele Sim. vai estar lá, a gente vai passar por cima dele. Aham. Sabe, é uma barreira que existe e a gente precisa ultrapassar essa barreira. É isso. A gente vai vencer ela. Só que quando a gente caminhar mais um pouquinho, a gente vai ter ela novamente. Eu Tá. digo isso porque eu já vinha, quando você falou aí do início da internet, quando eu comecei na internet, gente, assim como a Yane, é um grande desafio. Nossa, parece que a gente vai morrer. É. Eu não sei se você tinha essa sensação. Eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Que na live, não sei o que ia acontecer, que o mundo ia cair, que tava Porto Seguro, Bahia e Brasil todo me assistindo. E não é verdade, né? E que o mundo ia acabar. E não é verdade. Napoleão Hill, ele fala sobre os 6 medos básicos, né? Eu até anotei aqui, que eu acho interessante para a gente refletir. Uhum. Que todas as pessoas têm. Medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de ter um problema de saúde. Tem pessoas que vivem com esse medo, né? Sempre fazendo Uhum. exame, sempre preocupado. O medo de perder o amor de alguém. Olha que interessante. O medo da velhice e o medo da morte. E o medo da crítica, ele tá, segundo estudos, fala que ele é maior do que o medo da morte. Olha que loucura. O medo da crítica ser maior, ser mais forte do que o medo da morte. É Só que verdade. se nós vivemos em cima desse medo de ser criticados, nós não fazemos nada e também nós não construímos nada. Não construímos nada. Nós ficamos paralisados, né? E isso revela muito sobre nós, muito sobre feridas que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. Então, quando eu comecei mesmo a fazer as lives. Foi na pandemia, 2 a quase 3 anos, né? Mais ou menos por aí. Que eu sentia muita vontade, estava ali com aquele acúmulo de conhecimento, construindo, eu falo que é um castelo de conhecimento, né? Você vai construindo, você vai construindo, você vai curso, viagem, estudo, livro até hoje. Eu busco muito isso, né? E eu com esse castelo, muito conhecimento e sem transbordar, sem colocar nada para fora, parada, tinha programado um curso, veio a pandemia, né? Tinha reservado hotel com os planos, e aí parou tudo. E eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu falei, aí eu abria o celular, eu via aquele monte de gente fazendo live, o coração disparava, a vontade, aquela coisa, ah, Sim. eu quero também o medo, né? O medo do que, justamente o que você falou, vão falar o que é de mim. Essa menina se formou outro dia, né? Essa menina se Aham. formou outro dia, não sabe talvez se expressar bem, não sabe talvez, por que essa menina vem para cá dar pitaco, né? Dizer o que Uhum. é, o que não é. Mas eu não foquei nessas pessoas. Eu foquei em quem realmente ia pegar aquela palavra e falar assim: poxa, isso aqui fez diferença no meu dia. Eu precisava ouvir isso. Foi isso que me impulsionou. Obrigada, Lucas.
Foi isso que me fez caminhar. Eu foquei nessas pessoas, sabe? Eu tirei o olhar dessas outras e comecei a focar. Falei, não, eu vou fazer aqui para quem quer. Quem não quer vai entrar, vai sair, tá tudo certo. Mas quem quer vai Sim. ficar, quem quer vai aproveitar, quem quer vai ouvir. E eu lembro, Yane, que eu estava descendo um dia a escada da minha casa e eu ouvi uma voz dentro de mim que falou assim, você vai adoecer. Porque eu vim descer a escada pensando nisso. Mas o medo me dominava a tal ponto que eu não Aham. fazia. Eu tinha live montada, tinha papel anotado, tinha tudo, mas eu não agia. E eu ouvi essa voz, você vai adoecer. Quando eu ouvi isso, e aqui eu já deixo essa dica aqui para vocês, que eu quero falar que é apenas o que eu tenho feito, tá? Sim. Eu já deixo essa dica aqui para vocês. Quando eu ouvi isso, no mesmo dia, foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte? Mas foi logo, eu não demorei. Eu sei que eu fiz um post, eu mesma, e lancei da live. Porque eu falei assim, eu não posso mais ficar parada. E eu tenho que ter uma atitude que ela não seja em cima do que eu estou sentindo, mas em cima dessa palavra que veio para mim hoje aqui. Entende? Porque é assim, gente, se nós nos movemos pelo que nós sentimos, nós vamos ficar muitas, talvez, dependendo do que você está aí sentindo, qual a emoção que está te dominando, paralisado. Entende? Então, isso é Sim. uma coisa que eu aprendi hoje. Por isso que eu falo que esse medo ele não é perdido, ele é vencido. A gente pula por cima dele, sabe? A gente cai por cima dele. Exatamente. A E gente você cai por estava cima. falando também, Fabiana, que tinha muito acúmulo, né, de conhecimento. E quando a gente tem esse acúmulo de conhecimento e a gente não começa a falar sobre isso, quando eu tenho um conhecimento e eu começo a falar sobre ele, eu aprendo mais. Não, Eu nem se fala. reforço esse conhecimento dentro de mim. Então, quando a gente não aplica aquilo que a gente conhece, a gente vai ficando uma pessoa muito teórica, Com né? Que certeza. fala, por exemplo, sobre o medo de se expor, mas não está se expondo, né? Exato. Então, quando a gente começa a ensinar, a gente começa a reforçar o Com nosso certeza. aprendizado, porque a gente aprende por meio da repetição. Então, eu estou escutando o que eu estou falando, eu estou escutando o que eu estou ensinando. Com Então, certeza. eu vou reforçando esse ensinamento e vou aprendendo muito Com mais, certeza. Com né? certeza. E olha como me serviu agora todo esse processo, né? Aí eu fui para a internet, eu me expus na internet, Uhum. e tem mais ou menos um ano, foi maio do ano passado. A primeira vez que eu pisei não, que eu já tinha ido, mas a primeira vez que eu vivi algo diferente dentro de uma igreja evangélica. Foi maio do ano passado, tem pouco tempo, né? E Uhum. aí aquilo foi tão forte dentro de mim que eu sentia vontade de falar da palavra. Mas imagine uma pessoa, como bem você falou aí, que não. Só que quando eu abri a Bíblia, as coisas pulavam dentro de mim. Pulavam. Esse dia eu falava isso com minha sobrinha. Pulava isso dentro de mim. Eu vinha e falava assim, gente, por que as pessoas falam isso assim? E eu tô entendendo assim. Por que as pessoas estão vivendo assim e eu tô entendendo assim? E aí eu comecei a despertar. Até hoje eu tenho vivido esse processo, Yane. Esse desejo de falar tão grande, de tirar o interesse até por outras coisas, sabe? De tirar o interesse total por outras coisas. E aí, mais uma vez, eu me vi com esse medo da crítica. Por isso que eu falo que ele é vencido. Ele não é É. perdido. Porque agora já era uma nova fase, uma nova situação, um novo Uhum. assunto. Quando alguém me chamava para fazer uma live, como você me chamou, que era para falar aqui sobre bloqueio, sobre crenças, sobre coach, eu digo, faria com os pés nas costas. Ah, tenho aqui muito conteúdo, mas era um assunto totalmente diferente. E mais uma vez me veio esse medo de ser criticado. E mais uma vez eu fiz da mesma maneira. Eu fiz o post, me preparei, estudei, falei, vou cair para cima, porque se eu ficar, as minhas emoções vão falar mais alto do que o que eu sei. Gente, esse é um grande segredo. Nós precisamos estar atento ao que nós sentimos e ao que nós sabemos. Mas a gente deve ser guiado nesses momentos de medo pelo que nós sabemos e não pelo que nós sentimos. Porque senão esse medo ele vai nos paralisar.
Ontem eu coloquei até assim num post, né? O que nós deixamos de fazer hoje influencia nossos filhos, nossos netos que ainda nem nasceram. Verdade. Nossos netos que ainda nem nasceram vão ser influenciados pelo que você faz hoje ou pelo que você deixa de fazer pelo medo de ser criticado. E aí eu falo assim, interessante que as pessoas estão vivendo a vida dela, elas vão falar se você... Como a gente fala, que a gente não é santa. Eu falo assim, gente, todo mundo fala, gente. Para com isso, todo mundo comenta. Tem gente que já né, tá nesse grau, mas a gente acaba fazendo um comentário ou outro. Então as pessoas vão falar dentro de se você fizer e se você também não fizer. Por exemplo, pessoas falavam assim, nossa, Iane já tá lá, né, desenvolvendo trabalho, mas Iane não vai para a internet ainda. Elas falavam. Hoje, se Iane parar um tempo com Ficou mudo. Pronto, Voltou. voltou, né? Que entrou na ligação. Voltou. Pronto. A Yane não tá mais fazendo as lives, Yane parou, Yane. Então sempre as pessoas vão falar. Não existe. Mas você tem que estar muito consciente do que você quer, o que você quer para sua vida, o que de fato você deseja e como isso vai impactar a sua vida e a sua história. Então, hoje eu falo assim, se eu deixo de fazer algo que eu sei que é importante e é necessário, eu tenho consciência, está dentro dos meus valores, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso me mover e eu fico paralisada pelo medo da crítica. A pessoa pode achar que não, mas é real. Eu estou levando isso para os meus filhos através, primeiro, dos que já estão vendo aí o meu exemplo, né? Os que já são maiorzinhos, como a sua também já está vendo o seu exemplo, né? De vida, ela já está vendo e vou impactar a minha geração. Não existe isso. O que a gente faz aqui, gente, não diz respeito só a nós. Não diz respeito só a nós. Então, às vezes, a pessoa ela fica paralisada por esse medo de ser criticada, né? Sim. Esse medo. Quando eu fiz minha formação, eu ouvi uma frase, minha formação de coach, que eu carrego essa frase. Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Ah, eu falo muito essa frase. Porque essa frase era uma âncora para mim, sabe? Porque, tipo assim, se eu quero viver uma vida diferente, eu preciso me sentir... Porque o que acontece? Eu era uma pessoa muito tímida. E o tímido, ele sempre se sente ridículo mesmo fazendo coisas básicas. Por exemplo, tô numa reunião e quero fazer uma pergunta porque eu fiquei com dúvida, né? Estou numa palestra, quero fazer uma pergunta. O tímido, ele se sente ridículo só de levantar a mão, o rosto já começa a queimar. Já começa a suar, os pensamentos ali começam a acelerar. Nossa, e se essa pergunta não for adequada? O que as pessoas vão pensar de você? Então, assim, eu era extremamente tímida, assim, quando eu era mais nova. Eu andava de cabeça baixa na rua porque eu tinha vergonha de olhar para as pessoas. Eu falo que eu tinha medo de pessoas. Eu tinha muito medo. E assim, superação, hein? Foi muito para mim. Por isso que eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E assim, além de ser tímida, eu sou uma pessoa introvertida. Eu não sou aquela pessoa que chega e tal. E por muito tempo eu me comparava, né? Então, assim, eu olhava uma pessoa extrovertida, eu falava, não, por que eu tenho tanta dificuldade? Por que eu não sou assim? Então, eu não me aceitava como eu era, porque eu era aquela pessoa mais quieta, que pensava muito para falar alguma coisa, e mais com os meus pensamentos internos, né? A gente vive, a pessoa introvertida, ela vive um mundo dentro da cabeça dela. Né? Já conversou com a pessoa, já respondeu, mas tudo dentro da cabeça dela, ela não põe para fora. E muitas vezes as pessoas confundem ser tímido com ser introvertido. Pode ser que a pessoa seja introvertida, mas ela não vai ter dificuldade de se socializar. Ela vai fazer o social, mas ela precisa de momentos em que ela vai estar só, em que ela vai estar no interno dela. O tímido, ele é preso pelo medo do julgamento. A timidez é o ego, é o nosso ego que não foi trabalhado.
Porque a gente precisa do ego para ele fazer o equilíbrio de quem nós somos, né? Se a gente não tiver o ego, a gente faz coisas ridículas. A gente perde o equilíbrio. Então, o ego tá ali para nos equilibrar. Mas quando a gente tá com o ego exacerbado, ou a gente fica soberbo, ou a gente fica para dentro. A gente fica muito recolhido, porque a gente se sente inferior. Então, eu era extremamente tímida. Então, qualquer coisa que eu fizesse, até, por exemplo, só para você ter uma ideia, se eu dançasse em casa, eu fico nervosa, por exemplo, dançando em casa. Ninguém tá me vendo, só tá eu e eu mesma. E se eu começar a dançar, eu já começo a ficar mais me sentindo estranha, entendeu? Então, assim, o que eu faço? Muitas vezes eu faço esses treinos de ficar fazendo essas coisas mais extrovertidas, dançando em casa para poder me soltar. Então, o tímido, ele é totalmente... ele tem muito medo do julgamento. Ele tá muito no ego. E eu tive que quebrar esse ego. E a gente quebra esse ego diante do Senhor. Porque, olha só, se eu não estou fazendo, Fabiana, se eu não estou fazendo algo porque eu tô com medo do que a pessoa vai falar, eu estou totalmente voltada para mim. Por isso que a timidez é um bloqueio e ela precisa ser trabalhada. Por quê? Porque quando eu tô na timidez, eu tô vivendo em função de mim mesma. Não estou fazendo porque eu estou pensando em mim. O que o outro vai falar de mim? Eu sou o centro. Eu sou o centro. E quando a gente se expõe porque a gente quer abençoar. A gente está focado no outro e não em nós mesmos. Então, a gente precisa começar a quebrar isso dentro de nós. Então, quando eu tenho um desafio, o que eu penso? Esse pensamento, ele está focado em mim ou é no que eu estou fazendo pelo outro? Se for em mim, então eu tenho que quebrar isso, porque eu tô aqui nessa vida, não é para viver em prol de mim mesma, é para cumprir a missão que Deus me deu. Então, eu preciso ser servindo o outro. Isso. E eu gosto muito dessa passagem de Filipenses que fala assim, Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Porque às vezes nós deixamos de fazer, né? Dentro dessa temática, deixamos de fazer algo por medo da crítica, centrado em nós, porque nós sentimos uma necessidade de aprovação e uma necessidade de aceitação. Exatamente. E isso pode vir de uma ferida lá, uma ferida emocional. Geralmente a rejeição, quem sofreu na infância, até durante a gestação, se a mãe, né, teve, por algum motivo houve essa rejeição da criança ali. Quem sofreu em algum momento a rejeição, ela é aquela pessoa que ela quer viver no invisível mesmo, porque ela não quer mais passar por aquilo. Exatamente. Então ela tem uma ferida. E ela foge, né, das situações em que ela foge da situação. E aí, quando essa pessoa, ela foge dessa situação, ela fica nesse ser invisível, né? É aquela pessoa que vai numa festa, procura um cantinho, que ela entra em uma igreja, ela sempre quer estar mais a fundo. Ela não quer ser vista, né? Ela quer mesmo estar mais escondida, para ninguém ir lá chamar, para não correr o risco de alguém falar assim, vem cá, dá uma palavra, para não acontecer nada, né? Ela quer estar escondida. Ela tem essa ferida. Fala, vem cá, dá uma palavra, morre já. A morte. Então, ela tem essa ferida. E essa ferida precisa ser tratada. Essa ferida da rejeição, quando a pessoa começa a identificar, nossa, realmente... Eu conheci uma amiga há muitos anos, faz muitos anos, eu não a vi mais. Ela só andava na rua, olha para você ver como são feridas emocionais. Ela só andava na rua com o livro na mão. Ela não andava sem nada na mão. É uma coisa assim estranha, né? Ela só andava se ela tivesse um livro na mão. Porque ela precisava se sentir segura em algo. Ó, pra você ver o quanto as feridas... Você fala, você vai pra onde com esse livro? Não, eu tô aqui.
E aí um dia ela me confessou, não, Fabiana, eu não sei andar sem um livro na mão. Mas não era porque ela lia, não era por nada. Porque era como se fosse uma âncora, uma segurança, algo que ela precisava carregar. E a gente olha e a gente fala assim, nossa, é tão louco, é tão... Nossa, por que que fulana senta lá atrás? Por que que... Eu falo assim, gente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse julgamento, porque nós não conhecemos a história da pessoa, né? Nós não Exatamente. conhecemos a história da pessoa. E ali, às vezes, a pessoa está começando com um trabalho na internet, ela abriu uma loja, aí a pessoa vai sem essa sensibilidade, já lança uma palavra, bom dia, Sara, já lança uma palavra, já lança algo para destruir, a pessoa está ali lutando já com suas lutas interiores. Mas é o que você falou, quando nós buscamos a Cristo, ele vem suprir essa necessidade desse carinho que essa pessoa não recebeu, dessa atenção que faltou, essa necessidade de aceitação. As pessoas estão muito dentro disso e eu quero dizer aqui para vocês, as pessoas não vão te aceitar. As pessoas não vão. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento, vão ter pessoas que aqui já estão criticando, estão assistindo e estão criticando, que quando desligarem essa live vão falar. Pessoas que vão assistir depois e vão criticar. Gente, isso é normal. Isso é normal. Porque o ser humano, ele tem essa tendência, né? Não deveria, mas as pessoas caminham para isso. Só que eu não posso levar minha vida em cima disso. Eu não posso deixar de levar minha mensagem pelo medo de ser criticada. Imagine se Jesus, quando ele passou aqui nessa terra, ele falasse assim, não posso ser criticado. O que ele tinha feito? Nada. Ele não tinha feito nada, porque ele foi a pessoa... Não tinha cumprido o ministério dele. Não tinha Porque cumprido ele nada, não foi... tinha feito nada. Por esse medo. E ele era... Aí a pessoa fala assim, mas ele era Deus, mas ele era carne. Ele estava aqui como carne. E ele foi criticado quando ele ia, quando ele comia em determinados lugares, quando ele andava... todo o tempo. Então, imagine se nós deixamos esse medo vir, se nós não enfrentamos ele e se nós não colocamos na nossa mente, não importa, vão falar sim, tá tudo certo, mas eu vou fazer, porque eu tenho que ser aceita por ele. Hoje eu penso muito isso. Será que isso que eu estou fazendo agrada o coração de Deus ou não agrada o coração de Deus? Será que isso que eu estou fazendo vai ser bom para os meus filhos? Será que isso que eu estou fazendo vai ajudar minha família de alguma forma? É nessas pessoas, gente, que nós temos que pensar. E às vezes nós pensamos em pessoas que nem gostam da gente e que vão falar porque justamente não gostam. Estão vendo o seu trabalho está lindo, estão vendo sua dedicação. Não tem coragem de colocar a cara a tapa, né? Eu falo que não tem coragem, não vão fazer, não vão falar, mas vão te criticar e tá tudo certo. Deixa ela. É interessante, esses dias eu estava assistindo um videozinho que tá rolando aí no Instagram que fala assim, as pessoas estão te vendo e não comentam. As pessoas estão te assistindo e não... Mas elas estão te vendo. Elas estão te vendo. E de alguma forma, em algum momento, eu creio muito nisso, Yane, a coragem da exposição, a coragem de fazer, a coragem vai inspirar outras pessoas que às vezes nunca curtiram um vídeo, nunca comentaram nada, nunca falaram nada. Mas elas vão lembrar em algum momento e você também vai ser luz para essa pessoa. Em algum momento elas vão lembrar disso aqui que está sendo feito, ela vai falar assim, não, eu vou fazer, né? E aí vão sair desse medo, vão superar esse medo. E também ressignificar, tem que ficar de olho na hora aqui, ressignificar o que é exposição, o que é eu fazer isso, ressignificar a questão de falar assim, do medo que as pessoas têm de perder e do que vão falar, né? Se eu montar esse negócio e não der certo, o que que as pessoas vão falar? Tá, e se você não montar, como é que você vai saber se vai dar certo ou se não vai dar certo, né? Você tá deixando de olhar para os seus, para sua família, para toda uma história aí. Todas as pessoas da Bíblia, todas as pessoas grandes, né? Como a mulher do fluxo de sangue, como Bartimeu. Eu falo que Bartimeu é minha história. Bartimeu é minha história. Todos eles perderam, superaram esse medo da crítica. Bartimeu gritava, né? Ele gritava, ele chamava. A mulher foi lá, com sangue. Deus sabe como ela estava naquele momento debilitada, mas ela foi lá e buscou o milagre dela. E às vezes nós queremos o nosso milagre
Nós queremos a nossa bênção, mas nós estamos presos no que nós achamos, porque às vezes nem vai ser isso, tá, gente? Ainda tem essa. O que nós achamos que as pessoas vão falar. As pessoas, nós Exatamente. achamos, mas não quer dizer que a pessoa nem vai falar. Quando eu me batizei agora, Yane, então eu vinha de eu fui católica por muitos anos, muitos anos. Eu era coordenadora, já fui coordenadora geral de encontros de casais, né? E depois coordenadora de casais. E então eu era da pastoral do batismo, eu fui coordenadora da pastoral do batismo. E aí depois eu me vi num processo de mudança de vida, de um novo conhecimento, de um novo de uma busca por algo mais. Eu digo assim que eu me aprofundei mais, eu, Fabiana. Eu falo que não foi relacionado à religião, mas a Deus, né? Mas eu me encontrei cá, desse outro lado, quando Jesus chama os discípulos e fala assim, vamos passar para o outro lado. Eu recebi esse chamado, vamos, né? Vamos. E aí eu me vi novamente com esse medo de crítica. Nossa, o que as pessoas vão dizer? O que meus irmãos católicos vão dizer? Aqueles que eu amava, principalmente, aqueles que amava, não amam até hoje. Eu sei que pessoas vão me ignorar, eu sei que pessoas não vão me acolher mais. Nós tínhamos um grupo de casais que caminhávamos juntos há quase 8 anos, juntos, toda semana reunindo, ou de 15. E de repente, da pandemia para cá, parou as reuniões, e nessa mudança e desse processo todo, minha vida mudou. Minha vida também mudou. Nossa, então eu me vi parada nessa crítica. Por isso que eu digo que a gente só vai vencendo. E quando vocês forem vencendo uma, vem outra, tá, gente? Não se lutam, vem outra. Vem outra. Verdade. E o E que que aí eu acontece? Pode terminar, Dica. Pode só vou concluir. só concluir. E eu mais uma vez fiz isso no dia que eu tomei a minha decisão, que eu me batizei, era 11h30 da noite. Não foi de manhã, não foi marcado, não foi combinado, não foi nada disso. Foi por uma palavra que o pastor lançou. E naquela, eu já tinha dentro de mim que eu iria fazer aquilo. Eu já tinha trabalhado a minha mente. Por isso que a gente precisa renovar a mente, tá, gente? A gente precisa trabalhar a nossa mente. Pra gente não estar presa a bloqueios e crenças, né? Crenças limitantes aí. Eu já tinha entendido que eu precisava fazer aquilo. Que aquilo ia mudar a história da minha família. Eu pensei muito na minha família. Que aquilo ia fazer toda a diferença na minha vida. E quando eu tomei a decisão, no mesmo dia, eu tomei a decisão à noite, me batizei à noite, no outro dia de manhã. Eu mais uma vez, e isso eu aprendi, tenho feito isso faz toda a diferença na vida da gente. A gente precisa se posicionar. No outro dia de manhã, eu estava lá exposta na internet, eu me expus, né? Eu coloquei meus vídeos, coloquei fotos, mandei aquele vídeo para as pessoas que, inclusive, eu tinha aquele medo de crítica, de ser criticada. E por muitas eu fui muito acolhida, eu fui muito abraçada, eu fui muito amada. E eu falei assim, nossa, eu achei que essa pessoa me falaria isso. Olha como estava na mente. Olha como muita coisa tá aqui dentro da nossa mente, sabe, gente? E A tem gente fica aquelas conversando, né? e tem Inventando aquelas que, histórias. claro, não vão entender, vão julgar, como eu já julguei outras pessoas no passado. Olha só. E se as pessoas tivessem deixado a vida dela por causa de mim? Sim. Se elas não tivessem feito por causa de mim? Então é isso, a gente não pode estar preso nisso que nós achamos e que nós criamos aqui na nossa mente. Mas pode falar, Iane. Eu queria falar sobre, assim, com toda essa informação, né, com todo esse medo, como que a gente vai fazer para que a gente não fique paralisado? Né? Como que a gente vai lidar com isso tudo? Com todas essas emoções, com esse medo, com essa dor da exposição, porque quando você começar a se expor vai doer mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é o mecanismo que a gente tem que colocar na nossa mente? O julgamento, quando a pessoa faz um julgamento, não é exatamente sobre nós. Quando uma pessoa faz um julgamento, ela está falando sobre as crenças dela. Aquilo que ela acredita, aquilo que ela vive. Igual esses dias, várias pessoas, quando eu comecei, me criticavam. E elas falavam, que
elas criticavam porque eu me expunha mesmo, porque eu estava aqui. E faziam comentários. E logo, e assim, quando o tempo foi passando, logo essas pessoas demonstraram uma vontade também de estar na internet. E eu super incentivei. Mas aquela crítica que ela estava fazendo antes era de acordo com a crença que ela tinha. Então, todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu ia falando, olha, a pessoa que ela está na internet, ela não está querendo aparecer. Ela está querendo levar a mensagem dela. E não é sobre isso, não é sobre aparecer, não é sobre você querer estar num lugar que você não merece estar, e você querer querer mesmo aparecer para as pessoas, né? Se posicionar aparecendo, querer ser visto. Não é sobre isso. Estar na internet ou no YouTube ou fazendo uma palestra é sobre levar uma mensagem que Deus colocou no seu coração. Então, quando vier uma pessoa julgando, esses dias mesmo, recentemente, uma pessoa me falou, nossa, tudo que você faz, você põe nos stories. Eu falei, e eu não faço isso. Eu não coloco tudo, eu coloco poucas coisas do meu dia, sabe? Mas ela falou assim, por quê? Porque ela não está aqui ainda e ela tem vontade de estar. Então, eu não posso deixar isso entrar dentro do meu coração. Eu tenho que acolher essa pessoa, porque aquilo é um julgamento que ela está fazendo através das lentes dela, e não do que eu sou, né? Não é sobre a Fabiana que a pessoa está julgando. É sobre aquilo que a pessoa é, sobre as lentes, sobre a visão de mundo que ela tem. Então, todas as vezes que eu ouvi uma crítica, eu preciso colocar essa blindagem. Não é sobre mim. E se for algo pontual, né, Fabiana? Porque a gente está aqui e a gente sempre vai ouvir alguma coisa. Se for algo pontual, eu devo avaliar. Olha, eu estou fazendo isso mesmo? Eu estou mostrando alguma coisa que eu não vivo? Eu estou querendo fazer... Será que é isso mesmo? É uma oportunidade de refletir, né? Avaliar o meu coração. Eu estou fazendo demais mesmo. Então, eu posso diminuir. Mas nunca ser paralisado, porque eu preciso continuar a atender o meu chamado. E aquilo que a pessoa está falando, que é a visão de mundo dela, que é a forma como ela vê as pessoas, não pode atingir meu coração. E, gente, pode ter certeza que a maneira como essa pessoa te julga, ela se julga também. Então, a vida dela não é fácil. A vida dela é muito desafiadora, porque a forma como eu olho para o outro com maldade reflete é a muito, forma como eu olho para mim, com maldade, com julgamento, com críticas. Então, a vida dela é desafiadora. E essa pessoa precisa do nosso apoio, acolhimento. Com certeza. E eu falo assim que essa coragem que a gente precisa ter de ser imperfeito, né? De saber que nós não sabemos tudo e que nós não temos, gente, nós não temos a obrigação de saber tudo. Nós não temos a obrigação de ser perfeitas. Sabe? A gente precisa tirar esse peso das nossas costas, porque por esse peso muitas pessoas estão presas. Pessoas que estão acorrentadas porque elas acreditam que elas precisam ser perfeitas, que elas não podem errar. Aí se eu tô aqui com a Eliane, eu falo algo, eu falo uma passagem bíblica errada, eu falo algo errado, eu dou um nome errado, tá tudo certo. Você não precisa ser perfeita. Mas você precisa dar o seu melhor, você precisa estudar, você se prepara, mas você faz. E pode ser leve, pode ser prazeroso, pode ser bom. E nós precisamos tirar esse peso das nossas costas. Às vezes a pessoa fala assim, como é que você vai para a internet? Você precisa aprender mais para você ir para a internet. Eu falo assim, bem aquilo que você falou no início. Sim, como é que eu vou aprender se eu não for? Sim. É igual você falar assim, aprenda tudo sobre andar de bicicleta, mas nunca pegou a bicicleta e nunca andou. Como? Não tem Não como. tem jeito, gente. A gente só vai aprender as coisas. A gente só vai caminhar no nosso processo nos expondo.
sabe? É você abrindo sua empresa, é você tendo coragem de, talvez ali, é, perdoar uma pessoa, tendo coragem de pedir um perdão. Porque até, às vezes, a pessoa vai pedir um perdão e ela tem medo da crítica, o que vão falar dela, né? Nossa, mas você não foi tão errada assim. Ela que tinha que vir, mas aí você sabe que você precisa se libertar daquilo. E aí você vai, você chega lá e de pedir uma ajuda. Tem tanta gente precisando pedir ajuda, mas não pede, porque tem medo de ser. Se eu contar para fulano essa situação que eu estou vivendo agora, ela vai me criticar, ela vai falar assim: você está vivendo isso porque você não fez aquilo no passado, né? Ou até te deu um conselho. Então, olha quantas coisas são perdidas por esse medo da crítica. Quantas coisas são deixadas para trás por esse medo de. Hoje eu ressignifiquei, por exemplo, a exposição, eu vejo como luz. Quando você se expõe, você é luz para outra pessoa também se expor, né? Você falando assim, ó, se eu fiz, você também pode. Eu vi um Sim. pregador esses dias falando assim, Anne, Judá Bertelli, ele falava assim, que no dia que ele pregou, aí depois um homem veio falar com ele e falou assim: você me libertou, porque se você pode, eu vi que eu também posso. Então ele, na simplicidade dele, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Ele cumpriu o propósito. Sim. E é como a Yane falou, nós não estamos aqui, gente, para brincar. Nós estamos aqui por um propósito. E no dia que você morrer, você que está aqui me ouvindo, e no dia que eu morrer, que todos nós aqui, ninguém vai no caixão com você. Ninguém vai, nós vamos sozinha, tá? Aquela pessoa que tá lá te criticando, aquela pessoa que você tem medo, que vai te criticar, aquela pessoa que quando você quer dar o passo, você lembra logo dela, ela não vai com você. Se brincar nem no velório, ela não vai aparecer. Ela tá lá vivendo a vida dela. Então, para com essa coisa de ficar olhando, sabe, por o que vão falar, o que vão fazer e dá o passo. Mas não olha também aqui pelo que você está sentindo. Vai pelo que você sabe. Eu sei que eu preciso fazer. Renova aqui, ó. Eu sei que eu preciso fazer. Então eu vou fazer independente do que eu estou sentindo. Independente desse medo. Eu estava refletindo ontem e eu falei, sabe qual uma outra coisa que tem, que eu tenho me pegado agora atenta, Yane? Olha que loucura que eu vou falar aqui. Ultimamente eu tenho tido mais medo. Isso eu te digo para você aqui com toda a sinceridade do meu coração. Ultimamente eu tenho tido mais medo do elogio do que da crítica. Sabe por quê? Porque geralmente, quando eu recebo, quando você falou, vem uma crítica, eu faço toda uma avaliação, né? Poxa, será que essa pessoa já passou por essa área? Essa pessoa já fez isso? Tem sucesso? Eu analiso isso. Sim. Se a pessoa tem sucesso, se sim, eu preciso realmente ouvir essa pessoa, porque ela talvez saiba mais do que eu e ela quer me, né? Tá me dando um Te feedback ajudar, aqui. né? Tá me dando um feedback aqui, então eu tenho que estar atenta. Essa pessoa me ama? Se essa pessoa me ama, ela pode estar criticando até para me proteger, ser uma forma de, nossa, tô fazendo isso para você não sofrer lá na frente, mas A é dentro intenção das lentes positiva dela. dela, né? É dentro das lentes dela. Então, eu avalio se é válido também eu levar aquela palavra em consideração ou não. Se a pessoa nem criticou, mas eu deixo de fazer por conta daquela pessoa, eu analiso qual a importância tamanha dessa pessoa na minha vida, de eu deixar de fazer algo por conta dela, do que eu penso que ela vai pensar ou vai falar. Será que essa pessoa é uma pessoa que realmente ela faz sentido na minha vida? Será que isso que eu vou fazer ou deixar de fazer influencia a vida dela? Ou se eu deixar de fazer isso hoje, isso vai ser algo danoso para minha família? Tudo isso, gente, a crítica é sempre uma oportunidade de você refletir. Sim. Nós também não devemos ignorar, tipo assim, não vou ouvir. Não, reflete. Ou será que essa crítica, eu já recebi palavras que me impulsionaram a fazer mais? De eu receber e a pessoa falar assim, eu acho que, Fabiana, você não devia estar
todo dia na internet, todo dia no canal, por que que você não... Ou se não falar assim, por que que você não faz uma vez no mês, né? Quando eu tava no Instagram, uma vez por semana. Por que você não faz uma vez no mês? Uma vez por semana fica muito. E hoje eu tá todo dia. Hoje eu tô todo dia no YouTube. E eu falo assim, não, eu preciso fazer mais. Eu refleti em cima daquela palavra e eu falar assim, eu preciso fazer mais e falar mais sobre isso que ela tá falando que tá pouco. E como meio de que tá faltando eu tocar algumas pessoas, algum coração, eu tá precisando eu abrir alguma chave, de eu sentir aquilo me impulsionar. Tem críticas, gente, que levam a gente para fazer mais e são necessárias, são precisas. Entendeu? Aí você fala, não, vou fazer. Agora que eu vou fazer, agora eu vou fazer dobrado, agora eu vou cair pra dentro, vou fazer mesmo. E o elogio, às vezes, eu tenho tido muita atenção com o elogio, porque o elogio, ele é preciso, né? É preciso eu virar, quando eu vejo, esses dias mesmo, eu mandei uma mensagem pra uma mocinha, acho que ela tava até aqui na internet, eu falei assim, nossa... de um bolo que ela fez. Eu falei, seu bolo tá perfeito. Eu mandei um áudio para ela. Olha, você tem talento, né? Invista nessa área e tal. Isso é importante, tá, gente? A gente precisa despertar talentos. Isso é um despertar que às vezes a pessoa não tinha nem se atentado, ou às vezes estava ali na dúvida. Isso é importante. Mas quando vem muito elogio, eu tenho tido atenção no elogio no sentido de que eu não quero que ele entre no meu coração. E isso faz eu pensar que sou eu que faço. Sou eu que... Nossa, você é muito boa nisso, você... E eu deixar de dar glória para Deus. Sabe, Anne? Eu tenho tido muita essa atenção nessa questão do elogio. Esse dia mesmo eu estava vendo um pregador e num seminário, e quando terminou, ele logo saiu. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu falei, olha que interessante. Ele não ficou para foto. Ele não ficou para... Sabe? Para aquela coisa do glamour, daquela coisa de falar uma palavra. Eu falei, olha que interessante, gente, é isso aí. É isso aí, né? Então, eu tenho tido muita atenção nessa questão do elogio para que ele não venha no meu coração. Não entre no meu coração no sentido de, eu sou boa. E isso faz até eu relaxar, eu estudar menos, eu deixar de me dedicar mais, eu deixar de... Primeiro eu entender, achar que sou eu, que não seja, né? Falar assim, não é Deus que tem feito, não é Deus que tem trabalhado em mim. Eu deixar de reconhecer ele. Então eu tenho tido muita atenção nessa questão do elogio. Você tá vendo como os dois, eles são necessários às vezes? Eles são importantes às vezes? São importantes. Ambos são importantes. A diferença é a dosagem, né? E a gente tem que tomar cuidado só com aquelas pessoas que são tóxicas, né? Que fazem críticas tóxicas, que são aquelas críticas na personalidade da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais calma. E tem gente que se incomoda com isso. E a pessoa faz um comentário disso. Então, aquela pessoa ela não está querendo me ajudar. Ela realmente está querendo me atingir com aquele comentário. Então, eu vou dar voz para essa pessoa, vou ficar perto dela, vou ficar escutando essa pessoa? Não. Distância. Essa pessoa, ela é uma pessoa tóxica, ela não está querendo me ajudar. Então, eu posso estar ali quando ela precisar, mas eu preciso aprender o momento de me retirar, de não estar ali, porque ela não está querendo me ajudar, ela realmente está querendo criticar porque está incomodando. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque esse tipo de crítica, ele vai minando aquilo que você é. E você pode, às vezes, até tentar ser algo que você não é, porque você ficou incomodado com aquilo que a pessoa falou. E nós precisamos reforçar aquilo que nós somos. Né? Então, para que eu não me importe com o que o outro está falando de mim, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quais são os meus valores. Né? Eu tenho certeza que a Fabiana, hoje, ela sabe muito bem quais são os valores dela. E um valor que, por exemplo, nós que estamos aqui temos é o transbordo. É atingir as pessoas. Porque a gente não está ganhando nada para estar aqui. A gente não está recebendo. Né? A gente está usando do nosso tempo, que a gente poderia estar fazendo N coisas para estar aqui. Então, é um valor para nós. E a nossa vida está respaldada nesse valor. Então, se alguém falar alguma coisa,
não vai chegar no nosso coração, porque a gente sabe exatamente por que a gente está aqui. Igual quando a pessoa falou com você, faz menos, está fazendo muito. Você fala assim, não, mas o meu valor é doar, né? E você tem Eu esse vou fazer valor mais. muito forte, né, Fabiana? Que você tem a sopa, né? Sim. Você tá ali abençoando as pessoas com a sopa, isso é um valor para a sua vida. Então, por que a Fabiana tá fazendo sopa, a Fabiana tá isso, a Fabiana tá aquilo? Entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o meu chamado, eu sei por que eu tô aqui. Então, eu preciso entender por que eu tô aqui. Tem muito claro. Eu quero abrir essa live? Por que eu quero fazer a sopa? Porque na hora que vier alguma coisa, eu vou estar respaldada naquilo que eu sou e que eu quero. E aí, tudo mais que vier vai ficar muito pequenininho. Né, Fabiana? É isso mesmo, show. É exatamente isso, Anne. Tem muito claro o que você quer. Muito claro, muito claro. Claro como a água. Você olha e você fala, eu tô fazendo isso por isso. Aqui em casa mesmo, essa é a última vez que nós fizemos, até meu esposo questionou, mas vocês acham que a gente precisa publicar? Vocês acham, né? Claro. Eu falei assim, olha, a gente precisa divulgar. A gente precisa divulgar porque nós estamos divulgando com a intenção de levantar mais pessoas para fazerem isso. Se o nosso dia, geralmente, nós fazemos na terça-feira, uma vez no mês. Se eu tiver uma pessoa na quarta, um grupo na quinta, um grupo na sexta, e assim no mês, se eu divulgo isso, eu toco mais pessoas para também levantarem essa causa. Como um dia eu fui tocada por alguém que também estava divulgando. Aí se você fala assim, não vou divulgar porque as pessoas vão me julgar e vão achar que eu tô aqui querendo me mostrar de boa, né? Olha como ela é boazinha, não quer mostrar que ela... Falei, não existe outra intenção aqui a não ser essa. E eu estou muito segura da intenção que está no meu coração. E é em cima disso que eu me movo. Né? É em cima dessa intenção que está aqui, que eu sei o que eu estou fazendo, o porquê, o para quê eu estou fazendo isso. Então, é em cima disso aqui que eu me movo. E é como você falou, as críticas sempre vão vir, né? Sempre vão vir, sempre vão vir. Elas não podem nos parar, tá, gente? Elas não podem nos parar. Se você está certo do que você está fazendo, você não se deixe paralisar. E se você perceber que aquilo te afetou tanto, a ponto de te paralisar, talvez você precise de ajuda, né? Deus deixou profissionais aí para nos ajudar, né? Busca profissional, busca a presença. Eu falo que a presença de Deus, ela também vem e quando você está próximo, ele vai te curando de coisas que você nem sabe que tem. Ele te cura de coisas que você nem sabe que você tem, que você não lembra, que você não imagina. E quando você pergunta, ele ainda te fala, eu tô te curando disso. Aconteceu esses dias isso comigo, Ian. Que eu falo assim, meu Deus, por quê? Ficou mudo. Tem alguém te procurando aí, hein? E aí, não, é claro, tanto trem. E aí você fala assim, Deus, eu nem sabia que eu tinha isso. Aí ele fala assim, mas eu quero te curar. Eu quero te libertar, eu quero que você cumpra o seu propósito, não enterre seu talento, não deixe isso parado. Deus faz isso com a gente, né? Você vê ali quando ele distribuiu os talentos, teve pessoas que por medo enterrou seu talento, né? Na parábola do talento, enterrou seu talento por medo e por crença, porque ele tinha crença de um Deus ruim, um Deus, né, que julgaria, um Deus que... E ele já tinha aquilo porque ele ouviu alguém falar. Olha como nós nos movemos pelo que nós, às vezes, ouvimos alguém falar e não aquilo que Deus falou ao nosso respeito, né? Então, que nós possamos estar atentos e sair dessas armadilhas. Eu digo que são verdadeiras armadilhas. Às vezes, uma pessoa, ela vem como uma armadilha até para você, para te tirar do seu caminho e do seu propósito. Mas você tem que estar vigilante, atento no Espírito, pedindo o Espírito Santo para te guiar, que é Ele que nos guia, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que vai falar assim, faz mais, intensifica, diminui. Eu sei, assim, Anne, que eu já estou indo para uma outra etapa minha de internet, eu falo assim. Eu já sinto. Glória a Deus.
que eu estou indo para uma outra etapa e talvez essa etapa não seja na internet mais. Não sei como vai ser, sabe? Eu já comecei a perceber algumas coisas mudando na minha vida em todos os sentidos e, e, e até se diminuir já um pouco de Deus, mas estou aí esperando a resposta. Mas eu sei que vai ser uma etapa que eu também vai vir esse medo da crítica, eu sei que ela vai vir. Porque às vezes tem coisas tão grandes que você olha assim e fala assim, nossa, eu tenho medo, né, de que vão falar, e a gente volta para esse mesmo. Porque o que eles têm sempre é maior, né, Fabiana? Sempre é maior. E aí a gente volta para essa maior. mesma coisa. Aí eu preciso lembrar que eu preciso vencer isso, e eu venço expondo, eu venço tomando uma atitude, dando um passo. É desse jeito. Confiando nele, sabendo que eu não... Gente, a gente não tá sozinho. A questão é que a gente pensa que a gente tá sozinho. A gente não tá sozinho. O Espírito Santo tá aí, coladinho com você, falando, bora. Eu digo que não tem o pai, quando o filho tá lá jogando bola, o filho tá com a minha filha dançando na igreja, eu tô ali, mas eu tô, vai minha filha, faz, vai minha filha, faz. É assim, Deus tá fazendo isso com a gente, vai, faz, age, tô aqui com você. Não tem problema errar, não tem problema cair, não tem problema, gente, não tem problema. Onde é que a gente aprendeu que a gente não pode errar? Que a gente não pode cometer uma falha, né? Que a gente tem que ser perfeito. Onde foi esse aprendizado, gente? Vamos nos livrar disso, dessas correntes. Amém. Né? Ai, não posso. Se eu cair, imagine ser criança. Por isso que a palavra fala que nós devemos ser como criança. Imagine se a criança colocasse na mente, uma criança não jogaria uma bola, não andaria de bicicleta, não faria tantas coisas, não faria um desenho, porque tinha medo de errar, não pode errar um traçado. Gente, vamos nos libertar. Deus nos fez para ser livres, libertos, né? E viver tudo que ele tem, que não é pouca coisa não, tá, gente? É muita coisa, são coisas lindas, maiores do que nós pensamos. Só que, às vezes, a pessoa fala assim, Anne, e já deu nosso tempo, né? Às vezes a pessoa fala assim, Senhor, portas abertas. Senhor, eu quero portas abertas. Só que você só vai subir um degrau assim na sua vida quando você der um passo. Você abrir uma porta, ele vai lhe dar uma porta. Ele não vai abrir 30 portas ao mesmo tempo, é uma porta que abriu ali. Só que ele não vai passar por você por essa porta. Ele só abriu, tá lá aberta. Mas você que tem que passar. É você que tem que dar o passo. Ele não vai passar por... Ele passa com você, mas não por você. É com você. Gente, nós tão lindo você falar isso, porque quando Deus colocou no meu coração, sabe, para eu começar a fazer, eu era totalmente inconsciente de mim mesma, eu não me conhecia, eu era uma pessoa que estava totalmente na inconsciência. E aí, quando Deus começou a colocar no meu coração para eu vir para a internet, começar a falar e ensinar aquilo que eu sabia que era pouco, mas sabia algo, né? Eu conheci uma pessoa que eu não conhecia, que era eu mesma. E eu descobri dores que eu tinha, né? Essas dores da rejeição, do complexo de inferioridade. Né? Voltou. É assim, normal. Que eu não sabia que existia. E por atender esse chamado de Deus, eu achei que fosse ser muito fácil, porque eu estava cumprindo o que ele mandou. E depois eu descobri que não. Eu descobri que eu ia ter que... Ele falou claramente comigo, mas eu precisava construir a jornada. Ele não ia me dar nada pronto. E ele não me deu nada pronto. Ele não facilitou nada para mim. Eu tive que me levantar, eu tive que trabalhar, eu tive que me conhecer, eu tive que estudar. E eu trabalho com isso hoje, com desenvolvimento pessoal, porque eu comecei a estudar tanto para entender por que eu era do jeito que eu era, por que eu era tão uma pessoa que tinha tanto medo, uma pessoa que tinha medo do outro, que não conseguia olhar dentro do olho da outra pessoa, uma pessoa que queria passar despercebida. Por que eu era assim? E eu não entendia. E depois eu entendi tudo isso. E eu falei, não, eu não posso me calar. Eu tenho que começar a ajudar outras pessoas. E Deus, ele te dá o chamado, mas ele não facilita o caminho.
Ele Você tem deixa que- você construir sua jornada. Você vai construindo ali pedrinha por pedrinha, live por live, né? Com certeza. E ele não vai te dar nada nas mãos, ele vai colocar o chamado. E é você que vai dizer sim ou não. E isso é muito, muito forte, né? E quando você vai caminhando, fala assim, gente, Deus é tão lindo. Você vai caminhando, aí outra porta se abre, porque você caminhou, tá? Se você não caminhar, a portinha tá lá aberta e você não tá vendo nada acontecer. A portinha tá aberta, tá, gente? Tem pessoas aqui que a porta está já aberta. Que pediram, Deus já fez, a porta tá lá escancarada. E ele tá falando assim, vai minha filha, vai meu filho, anda, anda, tá aberto. E aí você vai, quando você anda, você se descobre também coisas dentro de você que você nem sabia, nem conhecia. Verdade. Você começa a olhar e fala assim, nossa, gente, eu achei que isso aqui era tão grande, eu vi essa crítica, esse medo como algo tão grande, não tá sendo tão assim. Aí você vai, aí vai vir uma outra etapa lá na sua vida, e aí você vai vencendo, gente. Nós vencemos todos os dias, nós vencemos com a presença, nós vencemos quando damos oportunidade de ouvir o Espírito Santo, quando nós ouvimos e atendemos e obedecemos. Porque o obedecer é como o Yane falou, é um pouquinho difícil obedecer, né? Porque é romper barreiras, romper barreiras, né? Mas é tão bom. E continuar na jornada também é muito desafiador, não é, sabe? É por isso que as pessoas desistem. Dói? Porque dói, porque incomoda, porque tem dia que você não quer. Você fala assim, ah, Deus, não quero mais, já chega. Por que você me deu essa visão? Por que você me fez enxergar? Porque tá doendo demais, tá muito difícil. Mas é viver o propósito. Né? E para ele não foi fácil, para Jesus não foi fácil estar aqui. Pagou um preço muito alto. Por que para nós iria ser tudo tão fácil? E a gente precisa viver tudo isso para viver nossa história, né? Para atender aquilo que ele nos chamou. Fabiana, que bênção ter você aqui. Foi edificante. Eu agradeço muito a Deus por eu ter encontrado vocês, né? Eu que agradeço. Você, a Sara. Gente, assim, eu falo com Deus, Deus, eu quero muito conhecer pessoas que tenham o Senhor no coração, sabe? Que queiram mais de ti. Pessoas que tenham essa questão que eu tenho, né? De fazer porque é para Ele, de buscar ao Senhor, de estar no caminho, de passar por esses desafios, que eu quero ter alguém para compartilhar comigo essa jornada, sabe? Para trocar ali as nossas dificuldades, para orar na hora que a gente precisar, na hora que a gente não estiver bem, falar assim, olha, hoje tá assim, e ora por mim. E assim, eu agradeço muito a Deus por ter conhecido vocês, que são mulheres de Deus. Não são mulheres de oração, são mulheres que têm o coração voltado ao Senhor e que têm ouvido o Senhor. Amém. Eu agradeço muito, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra para mim ter você aqui. Acho que o tempo já passou, não dá tempo nem fazer uma oração mais no final, né, Yane? Já estamos no final, né? Tá no final. Se você quiser fazer uma oração rapidinha, eu tenho uma sessão agora. 2 minutinhos. Isso, vamos orar. Amém, gente. Obrigada, Yane, também por essa oportunidade. Nós vamos fazer a oração e já encerra para não atrapalhar o processo. Amém. Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por esse dia, por essa manhã na sua presença. Amém. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por estar sempre ao nosso lado, por nos orientar. Eu quero entregar aqui em suas mãos todas as pessoas que estão aqui acompanhando essa live, pessoas que também vão assistir depois. Te entrego aqui também, Senhor, a vida da Yane, todo o trabalho dela. Que o Espírito Santo possa estar te conduzindo, Yane, a cada minuto. Possa estar derramando sobre vocês, sobre as pessoas que estão aqui, mais um espírito de ousadia. Espírito de coragem. Esse espírito que entra e transforma e muda tudo. Que nos faz ser diferentes. Que nos faz até nos espantarmos com atitudes nossas. Senhor, eu profetizo aqui correntes quebradas
Em nome Pessoas de que estão Jesus. acorrentadas pelo medo, pessoas que estão acorrentadas pela insegurança, Senhor, em nome pessoas de que Jesus. estão com portas abertas, Senhor, mas acorrentadas por acharem que são incapazes. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Por acharem que não vão conseguir, eu repreendo agora esse pensamento. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa derramar uma graça nova sobre essas vidas hoje. Uma graça nova, uma coragem nova, um entendimento novo, Senhor. Que pessoas possam ser movidas por Sua palavra. Não é a minha palavra nem a de Anne, mas por Sua palavra. Que a Sua palavra possa mover essas pessoas para o destino dela, para tudo aquilo que o Senhor já escreveu aí sobre elas. Que elas possam desfrutar do melhor dessa terra, que elas possam se posicionar como filhos amados, em nome de Jesus. Eu determino em sua vida, eu profetizo hoje em sua vida posicionamento, que você hoje vai, a partir de hoje, você vai se posicionar como filha amada, como filho amado aqui nesta terra, e não vai permitir que palavras de pessoas, não palavras de Deus, mas que palavras de pessoas te paralisem, que pensamentos te paralisem, pensamentos negativos que até hoje te paralisou, que esses pensamentos caiam por terra hoje. E hoje você vai sentir o abraço do Pai, o aconchego do Pai, saber que Ele está do seu lado e que Ele está falando, ande, caminha, a porta já está aberta, só você caminhar. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Anne. Glória a Deus, que bênção. Deus te abençoe, viu? E depois vamos conversar para a gente até se encontrar pessoalmente. Em nome de Jesus, né? Amém, amém. Vai ser compartilhar. Deus abençoe. Tenha uma semana extraordinária. Cada um de vocês. Vocês deixem essa palavra ser ministrada no coração de vocês nessa manhã. Viu? Deus abençoe. Obrigada. Amém, Anne. Tchauzinho. Gratidão, gente. A cada um que esteve aqui também. Deus abençoe.